Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui para fazer o relatório de gestão comentado do GGRC11, fundo gerido pela Zagros Capital. E hoje, né, Diego, estamos aqui com estreando o nosso estúdio das Zagros. Então a ideia é que a gente tenha transmissões aí de mais qualidade para o cotista, que ele possa acompanhar melhor aí os andamentos do fundo, da gestora e notícias relevantes aí para o mercado. É isso aí, pessoal. Muita coisa bacana aí por vir, tá? Pessoal, vamos começar então falando um pouquinho do relatório de gestão do GGRC11 de abril desse ano. Mês de abril foi um mês super importante, né? Tanto para o GGR quanto para os FIIs em geral. Do lado do GGR, a gente estava com uma cota que a gente vem falando nos últimos meses, num patamar muito baixo, né? Então, independente aí do começo de ano difícil, com problema com alguns inquilinos como Americanas, mas a gente vem alertando que o nível da cota do GGR próximo dos R$100 estava muito baixo, estava com um dividend yield aí de 1% ao mês, que não é normal, tanto para o GGR quanto para um FII de tijolo, né? E acho que abril marcou essa recuperação do fundo. Então, em abril, a gente saiu de uma cota de 99, quase R$100, fechou o mês em 103,75, uma recuperação expressiva, foi a segunda maior alta do IFIX do mês, distribuímos R$1,02, né, com um volume mensal bom aí de negociação de 25 milhões, e um outro marco importante do mês foi que a gente atingiu 103 mil cotistas, né, Diogo? Acho que é uma grande responsabilidade aí esse número de cotistas. Exatamente, pessoal. A gente aqui das Zagros só tem a agradecer a vocês, né? Para a gente é super importante. São mais de 103 mil investidores, famílias confiando os investimentos aqui nas Zagros, né? Exatamente. Então a gente se orgulha desse número, agradece a todos os cotistas e vamos continuar trabalhando duro aí para entregar bons resultados para todo mundo. Seguindo aqui o relatório, então notícias do GGR, né? Teve notícias aí tanto de comunicado ao mercado, pagamento da parcela GFR que a gente vai falar depois, distribuição de rendimentos, e a gente participou de uma matéria do Valor Econômico falando da retomada dos fundos imobiliários, justamente esse tema que a gente estava conversando, né? Acho que abriu, falando até dos comentários iniciais aqui, também participamos aí de duas lives, tanto do Clube FII quanto do FII Fácil, entre abril e maio. A gente está gravando aqui esse relatório aqui em meados de maio, né? Então, abril foi um mês importante, a gente veio falando disso, essas reportagens aí que a gente participou, lives, etc e tal, falou-se muito disso, né? Se a gente acredita que o mês de abril marca uma recuperação dos FIIs em geral e do GGR junto, ou é apenas um mês aí que estava muito barato, descontado, e, enfim, teve uma subida repentina, né? A gente acredita que após 5 meses aí do IFIX estar operando negativo, de fato abril foi um divisor de águas, né? É claro que isso depende de notícias econômicas, da questão do fiscal, da inflação, enfim, questões macroeconômicas aí que obviamente influenciam os FIIs, os fundos imobiliários, mas não tendo notícia negativa, né, ou muito negativa, as coisas podem estar iniciando aí um ciclo de melhora para as cotações dos FIIs. Então, comentários iniciais, acho que é justamente isso, né? Quando não tem muita notícia, então o mercado, tanto internacional quanto nacional, mês de abril foi um mês mais calmo, isso até ajuda, né? Porque, eventualmente, tudo que você precisa é não ter muita notícia ruim, né, Diego? Não precisa ter nem tanta notícia positiva. Por outro lado, o que incentivou, o que influenciou aí muito dessa alta do IFIX foi a queda na remuneração das NTNBs que a gente fala, que é o que o pessoal fala, fechamento da curva de juros longos, né? Então, de fato, ela vem caindo, né? Ela vem fechando a curva, e isso tem um impacto direto nos fundos imobiliários. É um grande concorrente, né? Esse custo aí de Selic muito alta, enfim, que vem influenciando o setor, e mês de abril foi importante para isso, e novamente aí que a gente já falou, o GGR foi destaque entre as maiores altas do FIIs, do IFIX, né? E o cenário que a gente está vendo agora, é importante falar tijolo também, né, Diego? Porque o que influencia muito a cotação? Tanto um valor descontado em relação ao patrimonial, então a gente veio de um momento que é um desconto aí de 20%, 30%, 40% em alguns FIIs, um desconto relevante,
Só que, além disso, o que deve acontecer nos próximos meses é que, com a queda, talvez, da taxa de juros, né, que, enfim, o cenário de inflação e juros está tendo um início de melhora, não só o valor patrimonial deve ficar mais próximo do valor de mercado, mas pode ocorrer reavaliações, né? Então, todos os fundos reavaliam seus imóveis. E é muito importante, aí o Diego pode até comentar um pouquinho como são feitos esses laudos de avaliação, mas um grande componente aí dos laudos é a taxa de juros. Então, o valor do imóvel tende a subir, porque são feitos projeções de fluxo de caixa, né, de aluguéis, de recebíveis, Perfeito. e você traz a valor presente, né, Diego? Então, pode até ter um aumento dos valores patrimoniais. Então, aquele valor que hoje está um desconto de 20%, eventualmente o patrimonial vai crescer, pode até chegar mais próximo do valor de mercado, mas você ainda tem espaço para ter um crescimento, né? Os laudos devem ocorrer, depende do fundo, né? O nosso é todo meio do ano que ocorre os laudos, né? Fala um pouquinho dos laudos, Diego. Perfeito, Pedro. O ano fiscal do GGRC11, pessoal, ele está concentrado de junho a junho, tá? Então, agora no meio do ano, a gente tem uma reavaliação de todo o portfólio, né? E como que funciona essa avaliação? Basicamente, as formas utilizadas aí pelos avaliadores são duas, tá? Na sua grande maioria. Tem até mais formas ali de avaliação, mas a principal é o fluxo de caixa descontado, e isso acaba sofrendo bastante interferência da taxa de juros da Selic aí, do momento, né? Então, do custo de oportunidade, né, exatamente, ele leva ali, ele levanta todo o fluxo de recebimento do contrato de locação, né? Acrescido ali de um prazo depois ali de renovação, olhando aí normalmente um período de 10 anos, né? Traz esse valor para o presente, para o momento, né? E precifica esse ativo ali, traz um valor dele de mercado. Tá? E a segunda forma ali, óbvio, é o custo de fato de reedição desse imóvel, né? Ou até mesmo da forma evolutiva, como que o mercado está se portando ali em relação aos ativos na região, voltado à construção, enfim, é uma série ali de... Quer dizer, quanto custaria repor o ativo, né? Exatamente. Então, basicamente, os métodos desses laudos, que o Diego está explicando aqui, é ou o evolutivo, você pegar quanto custaria comprar um terreno e construir um ativo desse, e o outro é o fluxo de caixa, né? É claro que tem o comparativo também, que é outro método, mas em geral são esses dois, e o perito que faz a avaliação, ele pode fazer uma média ou pode escolher um dos dois, né, Diego? Por isso que a taxa de juros influencia tanto a avaliação dos imóveis. Exatamente. Assim, o avaliador ele vai tomar como base um valor justo que ele enxerga ali como o mais condizente ali com a realidade, tá? Então, no GGR, a gente faz essa reavaliação nesse momento, né? Os imóveis estão sendo visitados por esses avaliadores, para que agora, no meio do ano, a gente possa entregar aí junto com a auditoria do fundo, tá? Legal, bacana. Falando aqui de notícias aí do mês, né? Então a gente recebeu a parcela de GFR, que é a terceira parcela da venda do ativo. Isso já foi comunicado aí para o mercado, acho que não tem muito o que falar. Questão importante, Sompo Seguros autorizou o pagamento de aproximadamente R$800 mil ao fundo. O que é isso? Esse valor não é o valor do seguro patrimonial, né? O relatório passado a gente comentou, e o Diego explicou também, que a gente estava em vias de contratar uma construtora até para reparar os danos que teve ao imóvel da Covolan, do incêndio, né? Então aquele lá era o seguro patrimonial. Esse foi autorizado, na verdade, é uma compensação dos aluguéis que não foram pagos pela Covolan. Então, aquele valor de aproximadamente 11 milhões que está em execução, que a gente vem falando nos relatórios, que Covolan ficou devendo, a gente está executando os fiadores, R$800 mil aproximadamente vão ser abatidos, porque a Sompo reconheceu, que é a seguradora, que esses valores não são incontroversos, quer dizer, não tem discussão. A Covolan vem pleiteando que ela pague um valor a mais do que esse, um valor relativamente mais alto, mas ela autorizou esses 800 mil. O fundo deve receber agora entre maio e junho, e notícia importante é que isso representa rendimentos extraordinários, né, Diego? Então, assim que receber, a gente deve distribuir, se possível, ainda dentro do semestre, né?
E uma observação importante, pessoal, essa prática da inclusão do valor de aluguel, né, nesse período de sinistro, é uma coisa que a Zagros sempre bateu nessa tecla e julgou como muito importante, e trouxe isso para os locatários, para todos os contratos que a gente veio fazendo aí ao longo do desenvolvimento do GGR, do crescimento do GGR, para justamente nesses momentos mais complicados, onde você tem um sinistro, a empresa ela possa focar de fato na retomada da atividade e a seguradora fazer frente a esse aluguel. E a gente viu que realmente assim, ele é importante, e vai ser muito importante para o cotista do GGRC. Legal, então assim que receber a gente tem 10 centavos a mais que deverão ser distribuídos para o cotista. É claro que depende aí de trâmites burocráticos da seguradora para efetuar o pagamento, mas a gente acredita que agora entre maio e junho a gente deve receber os valores e eles vão ser distribuídos. Então tem uma receita não recorrente aí para ser distribuída. Falando um pouquinho mais de Covolan, ela segue adimplente, né? E a gente explicou que a Covolan, que houve, né? A gente fez aquele reperfilamento do contrato, ela voltou a pagar um aluguel mínimo, quer dizer, um piso de aluguel, e ele vinha crescendo, então ele passou de 200 mil para 240 mil, só que em abril o fundo recebeu um pouquinho a mais. Por quê? Porque a gente colocou ou um piso ou um percentual sobre a receita, e a Covolan surpreendeu a gente, faturou um pouquinho a mais, né, Diego? A gente acabou apurando o valor do aluguel sobre a receita e não pelo mínimo, então a gente teve aí uma notícia positiva, marginalmente positiva aí também sobre Covolan. Exatamente, pessoal. Então, no fim do dia, ela acabou faturando um pouco a mais, né, do que vinha sendo considerado aí nas projeções, tá? Legal. Bom, atualização dos aluguéis, então a gente teve agora em abril logístico Ambev Pelotas e Copobras em João Pessoa, que é industrial. Então a gente vai começar a receber esses aluguéis corrigidos agora em maio, né, deve ter efeito no rendimento de junho, tá? Então isso deve representar aproximadamente 1 centavo aí de incremento aí do rendimento, né, que pode ser distribuído ou pode ser colocado como retenção de caixa. Visitas técnicas, o Diego e a equipe de engenharia realizaram a visita ao CD de Uberlândia. Fala um pouquinho mais, Diego, você soltou até um vídeo falando disso, né? Exatamente. Acho que saiu esses dias aí nas nossas redes sociais. Isso, e daqui a pouquinho vai estar disponível para o cotista do GGRC o relatório de acompanhamento imobiliário, viu, Pedro? Com os detalhes aí da visita. Pessoal, a gente teve a oportunidade de rodar e visitar completamente o imóvel lá ocupado pelas lojas americanas, né? Uma operação um tanto quanto interessante acontece lá em Uberlândia. A LASA ela vem desenvolvendo cada vez mais aí a operação ali de Uberlândia. O CD se tornou assim cada vez mais importante, né? Óbvio, a gente não consegue entrar não pode, né, até por um pedido aqui do locatário, Pedro, do detalhe da operação deles lá dentro, mas o que a gente pode trazer aqui para o cotista, uma movimentação até que um tanto moderada lá dentro do imóvel, né, e a região também, assim, ela vem passando por algumas modificações, né, a própria prefeitura vem trabalhando em algumas obras viárias ali na região, ou seja, melhorando o acesso ali para o bairro ali onde está inserido o imóvel. Outras grandes empresas ali se instalaram, né, no entorno, e a gente vê um crescimento bastante positivo, né. Eu acho que 2 pontos importantes, né, Diego, dessa visita, até pela curiosidade do cotista em relação a Americanas. Então, eu comentei também numa live em relação a isso, quem não teve a oportunidade de acompanhar, a gente repete aqui. Americanas, nessa reestruturação da empresa, ela começou a escolher alguns CDs para serem, enfim, a concentração da operação. Então, o nosso CD, no nosso entendimento, ele passou a ser mais estratégico. Por quê? Porque ele é um contrato atípico, ela rescindiu o ano passado até um ou dois, né, galpões relevantes, e ela simplesmente migra a logística para outros galpões. Então, a expectativa é que esse galpão, esse CD, ele tenha mais relevância, né? Ele já vem recebendo mais mercadoria, ele tenha mais relevância. E outro ponto importante que o Diego falou aqui, está movimentado. Então, dentro dele tem movimentação relevante, né? A gente tem uma questão de sigilo, até pela quantidade de mercadoria e valor que tem dentro do galpão desse, você não pode divulgar as imagens de dentro do galpão. Então, não é que a gente não vai divulgar porque não quer mostrar. As imagens
enfim, mostram um movimento relevante, mas a gente não pode divulgar ao público, porque a Americanas tem um contrato com a gente que pede para não divulgar, mas por uma questão de segurança, né? Exato. Acho que o valor agregado ali desse produto ele é muito alto, né, pessoal? Então, realmente, a gente entende esse cuidado do cliente, né, em divulgar aí onde é estocado, qual é o produto, o sistema, né, de segurança que tem, enfim, qual o produto, né, para justamente não criar um ponto de vulnerabilidade. Mas assim, falando até do imóvel, o imóvel está super bem cuidado pelas lojas americanas, né? Eles têm um plano de manutenção ali bastante detalhado, né? Para estar cuidando aí do imóvel, mapeando o que é manutenção preventiva, se há necessidade de alguma corretiva. Porque assim, como você tem uma operação de giro rápido ali, né? Ou seja, o produto fica pouco tempo lá no CD e vai de fato para as lojas, vai para algum outro espaço menor para que possa ir para o cliente final, a operação precisa rodar muito bem, né? Então, assim, a gente pôde ver lá equipes de limpeza trabalhando, equipes de engenharia trabalhando nas manutenções ali para que esse CD funcione aí de forma muito eficiente, tá? Legal, acho que visita super importante. O relatório de acompanhamento vai estar disponível até o final de mês de maio, o relatório completo aí para quem quiser acompanhar, tá? Perguntas e respostas, né, sessão que a gente abre para o cotista. Quem não mandou sua pergunta e resposta, quem não teve oportunidade ainda de participar, a gente sempre abre nos canais aí nas mídias da gestora, do fundo, Instagram, LinkedIn, Facebook, né, tudo que a gente tem de mídias, a gente abre alguns grupos aí que tem no Telegram ou no WhatsApp que falam sobre o fundo, a gente também coloca lá. Então quem não teve oportunidade ainda, manda sua pergunta. Às vezes não dá para responder tudo, mas a gente tenta pegar as perguntas aí mais relevantes para comentar no relatório. Pergunta número 1 aqui, cota subindo, bons dividendos, quais os próximos planos da gestão para o GGR, né? Então, assim, acho que a gente tem planos ambiciosos para o fundo, mas é importante dizer que a prioridade número 1 é manter o portfólio atual, né, tanto os imóveis quanto a segurança aí do inquilino, manter isso saudável, né, Diego? A gente tem que pensar, claro, em crescimento, né, mas primeiro pensar o seguinte, o portfólio, igual o Diego comentou aqui a visita, o imóvel está bem cuidado, precisa de manutenção preventiva, enfim, tem alguma coisa a ser feita relevante? Não, o imóvel está bom. Como está o inquilino, né? Então, como está a saúde financeira dele, análise do balanço, de crédito, esse é a primeira prioridade nossa. A próxima, que é o crescimento, que a gente tem trabalhado arduamente aqui para buscar boas oportunidades, acho que tem duas linhas, a gente vai comentar um pouquinho mais ali no portfólio, né? Que é tanto o crescimento de expansão, que a gente vem falando, né? A gente vai falar um pouquinho a mais, o Diego vai entrar um pouquinho mais a fundo nos imóveis, ali na parte técnica, e também novas aquisições. Então a gente está no momento hoje que tem aparecido boas oportunidades. Claro que você não ter caixa hoje disponível é um problema, mas também faz com que você seja criativo, né? Então a gente está buscando formas criativas aí de conseguir eventualmente boas aquisições para o fundo. Pergunta 2, né? Após o pagamento das tranches de GFR, qual será o patamar dos dividendos? Isso é legal também porque o cotista, enfim, a gente está distribuindo um rendimento aí num nível alto, né, em torno de R$1, até acima disso, nesse primeiro semestre, e o cotista fica mal acostumado e quer saber depois o que vai acontecer, né? Como é que vai ser esse rendimento? Exato. Vai continuar R$1? Vai cair? A gente já vem falando que assim, o primeiro semestre é um semestre que o rendimento é mais alto. A gente tem Suzano pagando antecipado, tem venda de GFR que continua no segundo semestre, mas são parcelas que vão caindo, né? Vai ter talvez Covolan com essa parcela do seguro, então a gente vai ter realmente no primeiro semestre um nível mais alto aí de dividendos. Mas o dividendo, vamos falar assim, voo de cruzeiro aí do GGR é de 90 a 95 centavos, tá? Isso, claro, depende aí de correções aí dos contratos, alguns contratos aí que foram renegociados como Covolan podem pagar mais, e também retenção de caixa, né? A estratégia de reter para ter reserva ou para distribuir depois ou distribuir tudo, né? Então, basicamente isso que influencia. Os contratos, acho que até responde essa 3 aí, Diego, falando dos contratos que vão vencer e de como que a gente está abordando aí os inquilinos, né? Como é que a gente está fazendo esse trabalho
de entender os contratos mais curtos e de ver o que pode ser feito, né, em termos de manutenção, benfeitoria, expansão. Show de bola. Bom, pessoal, óbvio, no nosso dia a dia aqui, não só a visita ali para olhar o imóvel, mas também muito de buscar essa proximidade com o locatário, né, para que a gente possa falar a respeito do imóvel, do contrato, antes mesmo do vencimento. A gente não vai tratar dos contratos que vencem em 25 só lá em 25. Claro. Então, assim, a gente busca de fato essa proximidade com esse locatário, entender as necessidades dele e as necessidades que vão surgindo ou vão surgir ao longo aqui da relação com o GGRC11, para que a gente possa se antecipar e propor, né, de forma objetiva e de forma a ajudá-lo, né, no crescimento ali das atividades dele em cada imóvel, a melhorar o imóvel e o portfólio do GGR, né? Então, olhando ali contratos, por exemplo, com vencimento em 2025, né, a gente vem conversando com esses locatários a respeito de possíveis ampliações, benfeitorias nos imóveis, né? De novo, pensando na melhoria desse locatário, na maior eficiência da operação dele em função dessas mudanças aí ao longo do tempo, tá? E muito desse trabalho, assim, ele está sendo feito a 6 mãos com esse locatário, né? Onde a gente aproveita no bom sentido das necessidades deles ali, sejam numa instalação complementar de incêndio, por exemplo. Sim, sprinkler, né? Exato, ou a necessidade de ampliar mesmo a área de piso de armazenagem, né? Ou seja, aumentar ali o galpão. No geral, a grande maioria dos imóveis do GGRC11, eles têm ali a possibilidade, né, de ter algum tipo de ampliação ou de benfeitoria. E tem desgaste do tempo, né? O pessoal está perguntando qual o estado desses imóveis. Então, em geral, todos os imóveis do fundo estão em bom estado, muito aí por esse trabalho aí de manutenções aí preventivas e corretivas que tem sido feito. Mas, claro que com o passar do tempo, principalmente os que estão próximos do vencimento, são imóveis um pouco mais antigos, né? Então, eles têm necessidade, né, Diego, de benfeitorias maiores que podem até ser usadas para fazer uma renovação do contrato, né? Por um prazo mais longo. Exatamente. Mas, assim, pessoal, a gente não precisa derrubar o imóvel e reconstruir, tá? A gente está falando de imóveis, por exemplo, em 2025 a gente tem, se eu não me engano, vencimento de Ambev Pelotas, Tem Suzano de Suzano, de Santa Cruz. São imóveis ali, assim, apesar de terem já um certo prazo de construção, naquele momento, eles eram um imóvel muito moderno, né? São bem feitos, bem executados, bem construídos, bem construídos. Então, a gente está falando de pouquíssimos ajustes. Se a gente trouxer, por exemplo, o imóvel Santa Cruz, até hoje ele é um dos mais modernos aí que tem no mercado. Legal. Tá? Então, pessoal, a gente vem trabalhando aí forte aí com esses locatários para que a gente possa aí ter êxito e, enfim, poder mexer um pouquinho nesses contratos ou alongar ou, enfim, buscar a forma de trabalhar esse vencimento antes que ele aconteça. E acho que outro ponto importante, Diego, é falar do valor, né? A gente comentou no último relatório aquele gráfico novo que mostra que, em média, o portfólio do GGR está com um valor de locação um pouco abaixo de mercado. Então, assim, isso mostra que, mesmo com o vencimento do contrato, a gente eventualmente, né, claro que cada caso é um caso, mas eventualmente a gente vai conseguir ou fazer um novo contrato com o próprio locatário, né, colocando uma benfeitoria ou expansão, ou mesmo reposicionar para um novo locatário, e aí talvez tenha até um incremento na receita, né? Então isso é importante colocar também, que a gente não está com aquele tipo de aluguel que chega no final, está muito caro, e que se você for ou renovar ou reposicionar, você vai ter que abaixar o valor. Acho que esse é um dado importante de falar, né, Diego? Exatamente. Ele vira um atrativo, pessoal, não só para o locatário que está lá hoje instalado, né, porque, poxa, se ele pensar, eu vou migrar, vou mudar para algum outro CD, enfim, ele vai acabar tendo que pagar o valor de mercado, mais mudança, uma série de coisas, né? E mesmo assim, caso estrategicamente ele decida fazer essa migração para um novo locatário, ele acaba sendo bastante interessante, né? Porque,
como o Pedro falou, comparado com o mercado ali, ele está super bem posicionado, né, em relação ao valor ali, um valor até abaixo, ou seja, no fim do dia isso acaba reduzindo ali despesa de locação que esse locatário aí teria aí em algum outro imóvel. Acho que o custo de reposição pegou os imóveis, né? Quer dizer, mesmo com a inflação acruando aí nos contratos longos, o custo de reposição, quer dizer, preço de terreno e de obra subiu tanto que a oferta hoje está com valores acima do que a gente tem na média do portfólio, né? Acho que esse é o dado que a gente tem para mostrar. Pergunta 4. Então, pessoal, aí gostando do que a gente está fazendo aqui, de comentar o relatório, é super bacana. A ideia é que a gente continue, sim, fazendo esse relatório comentado todo mês, né? A gente, inclusive, está inaugurando aqui o estúdio das Agros esse mês. E não só falar sobre o relatório, mas a gente vai abrir mensalmente, semanalmente, diariamente, caixas de perguntas, temas aí que o cotista quer escutar, não só do fundo, como do mercado em geral. Tá? Então, fique atento às nossas redes sociais aí, que a gente vai estar tendo uma proximidade muito maior aí com o cotista. Pergunta 5. Se a gente pretende manter o fundo apenas com contratos atípicos, né? Acho que esse também é um tema que recorrentemente a gente é questionado, e a ideia não é mudar a cara do fundo, é que o fundo tenha, na sua essência, contratos atípicos, logístico industrial, mas, claro, a gente vê algumas questões aí no regulamento hoje que engessam um pouco a gente, principalmente se for ter um vencimento de contrato, um reposicionamento que não seja nos moldes de um atípico, né? Mas assim, acho que são questões aí para serem discutidas ao longo do tempo, com calma. Qualquer mudança, qualquer discussão vai ser colocada em pauta para o cotista e não vai ser nada feito de forma abrupta aí, né? Como não pode ser. Exatamente. Pergunta 6, falando de Hering, né? E depois o Diego vai emendar ali no portfólio. A gente pode falar de Hering e Santa Cruz, né, Diego? Que pouca gente sabe, mas o imóvel Hering, ele está junto com Santa Cruz, lá em Anápolis, né? Então são imóveis aí que estão no mesmo complexo, né? Mas só, o Diego já entra nesse tema dos imóveis, mas só falando rapidinho aqui da pergunta, o que inviabilizou a venda dele, né? Na verdade, foi algo aí que já foi resolvido. Então a gente teve aí um gravame do antigo proprietário que impediu o desmembramento da área maior. Como é um terreno lá, uma área muito maior, que tem Hering, Santa Cruz e uma área remanescente, né, veio um antigo credor, quer dizer, um credor do antigo proprietário, impediu o desmembramento. O comprador da época acabou usando uma cláusula do contrato e fez a rescisão parcial do contrato, né, comprou Nicei e Copobras, mas devolveu o Hering, que a gente até viu depois, né, claro que não era o objetivo esse, o objetivo era vender o imóvel, a gente estava compromissado, mas quando ele retornou, a gente teve a oportunidade de vender Gefer, né, de Gefer efetuar a recompra, no final a gente entendeu que estrategicamente foi melhor para o fundo não vender Hering e vender Gefer. Então, claro, não foi nada combinado, aconteceu aí pelo acaso, mas a gente acabou mantendo um imóvel logístico com um excelente inquilino, que é Hering, e acabou vendendo o imóvel industrial, e claro, é um bom inquilino também Gefer, ela veio crescendo ao longo do tempo, mas Hering a gente entende que é um nome melhor aí para o fundo e uma empresa de centenária aí, né, do mercado, super importante. Então Hering é isso, né? A gente hoje está com o imóvel em desmembramento, individualização da matrícula, ele não tem problema, não tem nada impedindo isso, a gente conseguiu essa decisão judicial. E o que outros imóveis, aí a pergunta, né? Que outros imóveis podem ter pendências documentais? A gente tem hoje Ambev Itajaí, Ambev Guarulhos em processo aí de desmembramento e retificação, né? Deixando claro, gente, que é normal isso, tá? Quando você adquire muitas vezes imóveis logísticos ou industriais, eles vêm aí de um desenvolvimento de áreas grandes que são desmembradas, que são retificadas, e é normal você adquirir e ter aí essas condições aí que são ainda obrigações do antigo proprietário, tá? Por isso que a gente fala que o fundo possui retenções, né, de valores aí para eventualmente, se o antigo proprietário não fizer ou não concluir esse processo, a gente tem um recurso em caixa que a gente vai lá e efetiva, né? Então essa é a ideia, mas não são problemas, né? São questões aí normais aí de imóveis logísticos e industriais, né? O que aconteceu em Hering foi uma questão aí que não é muito comum, que foi um problema do antigo proprietário, tá? Mas está solucionado, bola para frente, e a gente não está vendo nenhum problema grande em relação a isso, tá?
Exatamente. Pessoal, assim, todos esses processos a equipe de engenharia aqui das Agros acompanha, tá? Então, apesar de ter ali como responsabilidade o vendedor, né, o antigo proprietário, a gente acompanha aí cada um desses processos passo a passo, seja na prefeitura, seja no RGI, seja conversando com o confrontante, enfim. Tudo isso a gente vem acompanhando de perto para que, se por um acaso o processo paralisar ou começar a demorar, a gente possa aí Intervir, né? intervir e dar sequência aí para concluir aí o desmembramento, tá? É algo que a gente está super acostumado aí a tocar também, tá? Exatamente, acho que a área de engenharia tem entre as funções dela, uma delas super importante é acompanhar aí como está o andamento aí de regularizações e questões aí que envolvem documentação do imóvel. Vamos lá falar de rendimentos aqui, então rapidamente aqui, acho que o ponto importante que a gente falou em abril é que a gente estava com um spread aí muito grande em relação à média do mercado, né, e a NTNB. Então isso fechou um pouquinho agora, estamos em meados de maio, né, acho que o mês que mostrou, abril foi aquele mês que a gente deixou para trás os prejuízos, né, vamos dizer assim, tanto do GGR quanto do IFIX. O IFIX gerou as perdas, zerou as perdas do ano em abril, e maio até agora está no positivo. Então, acho que isso é importante, né, mostrar essa questão aí do dividendo, que obviamente ele reduz um pouquinho com a cota subindo, mas por outro lado, o cotista tem um retorno dele tanto do rendimento quanto da cota, né? Ele tem que olhar sempre esses dois pontos aí, nunca só o dividendo ou só a cota, é um complemento, né, a valorização dele. Então é por isso que às vezes o dividendo cai um pouquinho, não só pela distribuição, mas também pelo valor da cota, né? Aqui o DRE do fundo, que não tem novidade. Rentabilidade também, todo mês a gente atualiza isso. Vamos lá, portfólio, que acho que é mais legal de falar. O balanço do fundo também não teve grandes alterações aqui relevantes, né, tanto do ativo quanto do passivo. A gente, para quem não viu ainda, né, a gente falou no relatório passado que a gente abriu o balanço. Então, quem quer olhar no detalhe aí, o que tem nas obrigações, o que tem no passivo ou no ativo, a gente abriu mais ali para dar essa visibilidade, né? Que acho que ficou legal. Correções a gente corrigiu então em abril, vai ter novas correções agora em junho e julho, que são um pedaço importante do portfólio. Os preços médios de locação que a gente também já falou, né, que a média do portfólio está um pouco abaixo do mercado. E aí, vamos falar um pouquinho aqui, Diego, dos galpões, né? O pessoal tem perguntado muito quais são os imóveis que a gente está estudando expansão, né? A gente, claro, não pode, por questão aí de confidencialidade com os inquilinos, a gente não pode abrir qual que está em negociação, qual que está avançado, qual que não está, mas a gente pode falar de forma geral aqui, principalmente dos logísticos, né? Quais são os imóveis que têm potencial tanto de benfeitorias relevantes, quanto de uma expansão aí, algo maior. Comenta um pouquinho, Diego, quais desses imóveis aí são mais atraentes aí, tanto para expansão ou que tem uma necessidade boa de benfeitorias? Perfeito, pessoal. Bom, no começo do vídeo eu até falei um pouquinho aqui que a grande maioria dos imóveis aqui do portfólio do GGRC11, ele tem, ou eles possuem, né, um grande potencial, seja para ampliação, né, com áreas ali destinadas já para essas ampliações, um exemplo, o Ambev Guarulhos, a própria Santa Cruz, Ambev Pelotas, Suzano, com áreas já ali definidas, né, que foram concebidas aí já desde o início do projeto. Né? Isso é legal e alguns ativos falar. ainda com possibilidade de benfeitorias, né? Ou seja, você mudar algumas pequenas características ou configurações do imóvel para melhorar ainda mais e dar mais eficiência na operação ali do locatário. Né? Então, assim, pessoal, a gente vem e já iniciou algumas conversas, né, com esses locatários que já nos demonstraram interesse, seja em ampliação, seja em benfeitoria, em mudança de instalação de sprinkler, enfim. Pavimentação, né? Pavimentação. A área administrativa tem uma série de coisas, não é só o galpão, né? Tem todo o entorno dele, tem a área administrativa. Exatamente. Então tem muita coisa que pode ser feita. Que para o locatário faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo, um desses locatários bem tocado na pavimentação, né? Pô, ele mudou o tipo ou está mudando, né, o tipo de caminhão
que opera dentro do imóvel, com uma necessidade de reforço do pavimento. Então, poxa, a gente entendendo dessa necessidade e vendo ali a possibilidade dele tornar eficiente a operação dele, podendo trazer caminhões novos, né? A gente vem estudando aí soluções para trazer essa melhoria para esse locatário, essa benfeitoria no imóvel. Portfólio do GGR ganha, o locatário também ganha com o imóvel ali que ele possa utilizar ele para a plena atividade dele, né? Diego, quais os imóveis que a gente já tem aquela área que desde o início foi concebida para uma expansão aqui? A gente está falando de Ambev Guarulhos, tem isso, Itajaí também, né? Ambev Guarulhos, Ambev Itajaí, Ambev Pelotas, Santa Cruz, Suzano, tá? Santa Cruz, que é vizinha de Hering, como a gente comentou um pouquinho mais para cima nas perguntas, né? Exatamente. Todimo, né? Também ali tem uma área ali já destinada a futuras ampliações. Certo. Tudo isso, pessoal, são coisas que a gente olha já desde da aquisição, né? Para que, à medida que o locatário também cresça, ele não fica espremido ali dentro do imóvel, né? Então isso acaba fidelizando de alguma forma esse locatário também para que ele possa ficar cada vez mais aí nos imóveis, viu, Pedro? E acho que é legal falar que assim, a gente está vendo aí o portfólio do fundo, né? Temos grandes empresas aí, Ambev, Hering, Lojas Americanas, Santa Cruz, Suzano, enfim, empresas aí de grande porte, e a diversificação é sempre importante, né, Diego? Porque você vê, Americanas passa por um problema, mas outras empresas aqui do portfólio estão em crescimento, porque, enfim, às vezes um momento de mercado é ruim para o varejo, mas é bom para a saúde, é bom para, enfim, a Hering também é varejo, só que ela vem apresentando grandes crescimentos aí em função do nicho que ela está, né? Então acho que depende muito aí do teu setor e do teu nicho, é isso que é legal da diversificação, né? A gente tem um portfólio bastante diversificado, então eventualmente você pode ter um inquilino com algum problema, mas você pode ter outro que está crescendo, quer expandir, Exatamente. Quer crescer, quer melhorar, e isso que é o legal de ter um portfólio aí com bons inquilinos diversificados, né? Então, novas operações, enfim, acho que faz toda a diferença, viu, Pedro? Realmente a gente trabalhar nessa diversificação, porque e o portfólio do GGR mostrou essa robustez aí ao longo dessas de crises, pandemia, enfim, essas oscilações de mercado aí que puderam provar bastante aí dos ativos no mercado, né? Legal, bacana. Bom, gente, acho que é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima e obrigado aí para quem acompanhou mais essa edição aí do relatório de gestão comentado. Obrigado.